Olá pessoal, boa noite, mais uma vez a nossa live, hoje diretamente da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. Na última live nós prometemos que seria uma crescente, ouvimos Geraldo Alckmin, a primeira entrevista após deixar o governo, falamos sobre todos os assuntos e aliás ele chamou o Vinícius Lumert, secretário de Turismo do Estado, ex-ministro de Turismo do nosso país, como um verdadeiro craque na área. E é um craque, né? O turismo hoje tem um novo caminho, uma nova dimensão, novos trechos a serem percorridos. O turismo é a mudança que Heráclito falou há 500 anos antes de Cristo. A única coisa permanente no mundo é a mudança. E a mudança é realmente permanente. Dr. Vinícius Lumert, secretário de Turismo do Estado de São Paulo, uma alegria estar aqui na sua casa, na sua sede, para conversarmos ao vivo com as redes sociais da UVESP. Boa noite. Boa noite, Miziana. É uma satisfação estar com você e com toda essa rede fantástica, uma grande rede de comunicação que está estabelecida e que ajuda na governança do Estado, ajuda na governança dos municípios e eu penso que ajude na inteligência coletiva do Estado para buscar novas soluções, né? Estando juntos, utilizando positivo, isso é um uso positivo das redes sociais, né? Tem os usos negativos também, né? Mas precisam ser contrabalanceados por trabalhos como você faz para que essa inteligência coletiva ache caminhos, né? Caminhos que sejam bons para todos, né? Por isso eu agradeço também ao governador Alckmin pela palavra carinhosa que você me reportou que ele deu. Desde aqui um abraço ao Dr. Geraldo Alckmin, a quem eu devoto uma simpatia pessoal, uma amizade pessoal, uma admiração pessoal, e até porque ele é muito educado, é um homem muito tem muita consideração pelas pessoas, então registrar aqui o meu sentimento de agradecimento pelo registro que ele fez junto a você e junto a todos que pertencem à rede miziara de comunicação. Aliás, secretário, ele retratou a verdade, né? Porque hoje é consenso no Brasil que Vinícius Lumert é um dos primeiros no mundo a entender o turismo. A sua visão de Brasil, ela foi considerada, não podemos considerá-la não a partir do Sebrae. A partir do Sebrae, sim, mas o turismo como um todo no Ministério. O que o surpreendeu no Estado de São Paulo? O que você, secretário de Turismo, encontrou no Estado de São Paulo? Bom, me diziam sobre São Paulo que São Paulo tem muito de um país, né? Tem a lógica de um país pelo tamanho, pelo porte, né? Pelo número de cidades, são 645 cidades, pela capital, pelo tamanho da cidade de São Paulo, né? Eu diria até pela cultura, ainda que o interior e a capital sejam muito diferentes, mas eles compõem uma cultura paulistana, que evocam muito de um lugar altamente empreendedor, né, que tem a ver com a lógica dos bandeirantes, uma lógica da descoberta, do rompimento de fronteiras, né? Isso se traduz numa economia diferente, né? E numa lógica, eu diria, do ponto de vista das tradições, do jeito de fazer negócio do Brasil em geral, de buscar soluções, mais rápida, mais agressiva, mais fechadora, né? Na lógica do fazer acontecer. Isso me surpreende muito. E também no turismo, de forma especial, o que me surpreendeu muito foi a energia que eu encontrei no interior do Estado, em especial, evidentemente, nas instâncias, nos MITs, mas em geral, na intenção e na vontade que os prefeitos, os vereadores, as lideranças têm a vontade de desenvolver o turismo. No nível de institucionalidade, da organização e do desejo de fazer o turismo andar. Isso me surpreendeu muito. Não há nenhum lugar no Brasil onde existe essa energia no turismo. Não tem outro lugar no Brasil. E talvez no mundo, eu não sei se num tamanho, numa proporção do Estado de São Paulo, eu não sei se é comum isso, né? Na França e na Espanha nós temos uma energia concentrada, né? No caso da Espanha, todo o sul da Espanha é uma máquina de turismo. Crescer economicamente é assim, né?
Portugal. Eu estive hoje com o Dr. Jorge Rebelo, né, que é dono do grupo Vila Galé. Ele tem 8 hotéis no Brasil, quer abrir mais, está abrindo um aqui em São Paulo. E ele tem 30 hotéis em Portugal, né? Ele tem hotéis no Nordeste. Nós estamos falando sobre Portugal hoje. Portugal literalmente saiu da crise com o turismo. O turismo é muito mal entendido do ponto de vista econômico. Veja que aqui em São Paulo ele representa 10% do PIB, que é o que representa no resto do mundo. 10% de PIB, um pouquinho mais, e 10% dos empregos. Porém, se nós olharmos o último ano no mundo, viajaram 1,4 bilhão de pessoas. Isso vai para 2 bilhões em 5, 6 anos. 2 bilhões de pessoas viajando, né? É muita gente se deslocando e muita coisa acontecendo por conta disso, né? E acontece também um desenvolvimento econômico em torno disso, muito importante. No caso de São Paulo, esse ano, veja que a economia nacional cresceu faixa de 0,4%. São Paulo, o estado de São Paulo cresceu quase o dobro, 0,7%. Mas o turismo brasileiro, veja, cresceu 3,1%. Isso vem acontecendo há anos. E São Paulo 7,7%, gerando 4,4% a mais por cento de empregos aqui em São Paulo. O que bate com o que está acontecendo no mundo, porque nos últimos anos, no último ano em especial, o WTTC saiu com o número em Buenos Aires no ano passado, para 2018, 1/4 dos empregos gerados no mundo em 2018 vieram da dimensão do turismo. 1/4. O estoque é 10%, mas cada vez vai subindo mais, Sebastião. Vai subindo, né? Porque as pessoas, elas querem cada vez mais a experiência. Existe uma desmaterialização econômica. As pessoas estão descobrindo que ter um terreno tem que pagar IPTU, que ter coisas ficou muito caro. Antigamente não era assim. Nos tempos antigos, ter coisas era barato. Hoje, ter bens ficou muito caro. Por outro lado, as pessoas querem ter experiências. E o turismo, então, cresce, e os setores dessa dimensão são 52 setores. Então, nós precisamos ter uma outra abordagem sobre o turismo. Não é o que era, o turismo é outra coisa, é outra economia. É uma mega economia. E precisa ser apoiada. Mas como o Brasil é um país lento, que demora para executar as mudanças, nos resta apressar esse entendimento, essa compreensão. Nos resta apressar para que nós não levemos tanto tempo para entender as coisas. O Brasil leva muito tempo para entender. Deixa eu só te dar um exemplo. Nós descobrimos entre o ano passado e esse ano um negócio chamado déficit fiscal. Isso é um problema. Mas isso faz 40 anos que a Margaret Thatcher na Inglaterra descobriu isso, que déficit fiscal custa muito caro para o país. Desestatização é necessária. Mas foi 40 anos que nós levamos essa conclusão. 40 para entender. Na inflação, na hiperinflação, também foi assim. Nós somos o último país vivendo em regime de paz, fora Israel que estava em guerra naquele momento, tem alguns outros países menores em guerra. Nós disputamos com a Bolívia, o último país do mundo que iria acabar com a hiperinflação. Foi uma grande conquista nossa. O presidente Fernando Henrique, aqui do lado, né? Era o ministro na época. O prédio aqui ao lado. É o prédio do lado. Foi uma grande conquista. A fundação está aqui, né? E assim, mas fomos o último. Perdemos para a Bolívia. A Bolívia ainda conseguiu, não sei se você se lembra, um economista chamado Jeffrey Sachs, de Harvard, veio ali, montou um plano parecido com esse, e um país pequeno conseguiu debelar a hiperinflação. Então, no turismo vale a mesma lógica. Quanto tempo o país como um todo vai levar para perceber o que o turismo pode fazer pelas cidades, pelos estados e pela economia brasileira? E essa é a nossa luta, é apressar esse tempo. Porque isso vai acontecer. A questão é que se demorar muito, tudo que demora no Brasil, você perde gerações. No meio do caminho, um único emprego. Muitas vezes o Ministério Público vai lá e diz assim, não, essa marina não pode, vai alguém politicamente dizer, olha, abrir esse parque não pode botar um hotel num parque natural, é tudo não pode, não dá, não pode. Mas o que tem por trás disso? Empregos. Empregos são a base da democracia, ocupação, porque eles significam um sinônimo de oportunidade, que significa a base da democracia, que sequer é igualdade, não é equidade. Porque as pessoas não são iguais. O que devem ser iguais são as oportunidades. Nós devemos trabalhar para que as oportunidades sejam cada vez mais iguais. E o turismo oferece espaço para isso, mas quando você cerceia o turismo, não deixa ele se desenvolver, porque você não ama a hipótese da moral desse desenvolvimento, você trava uma economia que está empurrando o mundo inteiro. Vamos pegar um caso,
falei, marinas, a dificuldade no Brasil ainda é grande, em parques. Cassino em resorts. Por que não? Nós temos medo de coisas aqui no Brasil. Ah, mas se fizer cassinos em resorts é um problema. Qual é o problema? No Brasil nós já temos o jogo federal, nós já temos jogo ilegal, né? E cassinos em resorts são investimentos que no Brasil podem chegar a 30, 40 bilhões em pouco tempo, que envolve desenvolver artes, espetáculos, congressos, shows, trazer milhares de turistas para o Brasil, né? E você diz assim, ah, mas isso é perigoso. Ah, botar um hotel num parque natural é perigoso, sendo que Iguaçu já tem um desde a década de 40, que é um dos melhores hotéis da América Latina, América do Sul e da América Latina. Mas nós não temos medo da criminalidade, de sermos um país com 65 mil assassinatos por ano, disso não temos medo. De que nós sejamos líderes em estupros, líderes em feminicídio, em tráfico de crack, cocaína, quer dizer, nós estamos lutando duramente contra isso. Mas quando se fala em coisas tão singelas quanto isso que eu estou dizendo aqui a respeito do turismo, não, a conta não fecha. Nós temos que ter medo do não desenvolvimento econômico, da imoralidade, da amoralidade de sermos um país com esse potencial no turismo e não estarmos desenvolvendo adequadamente por teimosia, por falta de percepção, em alguns casos por simples atraso de entendimento. Nós precisamos entender logo isso para não ficar como esses exemplos que eu te falei. Secretário, o número na transversalidade do turismo, de cada 10 empregos gerados, 8 estão nesse guarda-chuva do turismo? Ainda permanece esse número? Não, assim, aqui em São Paulo nós temos em ocupação direta, legal, quer dizer, emprego formal, 3 milhões e meio de empregados, mas tem um equivalente de pessoas na informalidade importante. Não equivalente em números, mas um número muito importante que é difícil de medir pela informalidade. Nós temos em torno, no Brasil, de 8 milhões e meio de pessoas empregadas no turismo. São Paulo, 3,5, é bastante, né? É um número muito grande. Em termos de emprego, no mundo é 10%, no Brasil obedece a mais ou menos a mesma lógica, né? Só que a geração nos últimos anos, ela tem se transferido cada vez mais para o turismo. Então, 1/4 dos empregos gerados no ano passado, no mundo foi em turismo. Aqui tem acontecido isso. Nós temos visto desemprego e no turismo não. No turismo nós vimos um crescimento esse ano, no BGE mostra isso claramente, de 4,4. Cresceu 4,4. Né? Porque a tecnologia, graças a Deus, na agricultura, produz mais alimentos, né? Com menos pessoas empregadas e menos pessoas morando no campo, menos pessoas sofrendo a necessidade que nós tínhamos historicamente, nossos antepassados, de apenas viver para sobreviver, né? Diferentemente agora, em que nós já passamos pela era industrial, em que a produção de bens e serviços deu às pessoas morando nas cidades, que vieram do campo, conforto, né? Muito mais gente tem conforto. As pessoas têm uma vida muito melhor. Quem não reconhece isso, né, não tem o mínimo de senso histórico, né? As mudanças foram muito grandes. E agora as máquinas fazem os serviços do funcionário industrial, como também na agricultura. Então, a produtividade da economia, ela obrigatoriamente tem que crescer. Nós precisamos fazer com que a produtividade cresça. Então, um homem no campo, ele dirigindo uma grande colheitadeira, ele vai colher por 100, 200 homens. Isso é importante para o país. Mas quem vai empregar o excedente de mão de obra são os serviços, onde nós estamos. Porque também tem uma mudança de comportamento. Então é preciso entender essa mudança e capturá-la rapidamente, né, e movimentar esses setores para absorver esses excedentes de mão de obra. E aí nós não precisaríamos ter no Brasil, primeiro estaríamos libertos dos trabalhos piores, que são os trabalhos mais duros, né? E na área de serviço é mais confortável trabalhar numa marina, num parque, num congresso, num evento, interagindo com pessoas, do que na frente de um equipamento, como no filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin, que é aquele trabalho que não tem nenhuma... Mas o turismo exige muita figura humana, né? E mais, além de exigir a figura humana, que é insubstituível, no turismo, tecnologia. Quando entra a tecnologia, gera empregos, porque mais gente está viajando, porque é o desejo das pessoas, é o principal desejo do brasileiro é viajar. Das pessoas no mundo inteiro está assim. As pessoas,
com a desmaterialização está acontecendo isso, né? Então as pessoas querem fazer esse movimento, né, e a cesta de consumo mudou. Então, ao invés de comprar, um jovem hoje comprar um carro, ele anda de Uber, que tem um motorista e pode falar o telefone, pode ir no bar beber e vai andar de Uber, não precisa pagar IPVA, juro da compra do automóvel e tudo mais. Então muda a cesta de consumo. Nós temos que prestar atenção nesse movimento e capturá-lo. Mas para isso é preciso de uma sociedade que facilite a estruturação do turismo. Nós precisamos facilitar a estruturação, porque a tecnologia em geral facilita. As OTAs, essas empresas que vendem passagens por internet, facilitam. Se você tiver reconhecimento facial no aeroporto, as pessoas vão viajar mais também, né? Então é um movimento que é de libertação do ser humano, que melhora a vida de todos, né? Mas que nós precisamos agilizar, porque nós estamos ainda, no Brasil aqui, em agendas de reforma do século XX, século XIX. Né? As reformas todas que nós estamos fazendo aí, de previdência... Reformas do passado. Reformas do nosso passado que nós deixamos para trás. Mas nós não podemos só fazer as reformas do passado sem entender que nós temos que atacar o futuro já, porque essa crise mundial que a gente fala é uma crise no Ocidente. Essa crise não é na China, não é na Tailândia, no Vietnã, na Indonésia, na Malásia, é aqui, no nosso lado do mundo. Por quê? Porque nós estamos amarrados nas agendas velhas, ideológicas, coisas antiquadas, né? Sem olhar esse mundo que vem do outro lado, aonde as questões como o turismo na China, né? Agora em Singapura, aqueles investimentos lá de cassinos em resorts estão explodindo. Aí o Japão, que é um país budista, vai no mesmo caminho, vão abrir os resorts em cassinos, né? E sem o trauma da discussão que nós estamos tendo aqui, né? Isso vale para marinas, parques naturais, parques temáticos. Por isso nós viemos trabalhando essa agenda desde o ano passado. Abertura do capital das aéreas, tirar os vistos internacionais desnecessários, né? Tiramos os impostos dos parques temáticos. Por quê? Porque fazia 20 anos que não nascia um parque temático no Brasil. Porque tinha muito imposto. Mas para que botar imposto numa coisa que vai render lucro? E né? Que não é produzida no Brasil. Por que você vai fazer com que uma roda gigante, uma montanha-russa, custe 3 vezes mais o preço? Então você não vai ter um negócio. E mais grave, o equívoco, que é, ao ter parques temáticos no Brasil, há um momento em que aquela indústria da qual você importou equipamentos de alta tecnologia, inclusive de realidade virtual, realidade aumentada, ela, havendo um setor no Brasil, ela passa a produzir aqui. É o inverso. Então o raciocínio é outro. Cria os parques temáticos e as indústrias virão atrás, porque as indústrias estão mais flexíveis, né? E antigamente se pensava ao contrário, na política de substituição de importações era impede a entrada que nós vamos produzir aqui. Isso não é mais assim, isso mudou. Secretário, vamos aproveitar aqui e anunciar as pessoas que estão conosco nessa live, prestigiando a sua entrevista. Mas antes eu quero transmitir a você, secretário, um abraço do Charles Tang, presidente da Câmara de Comércio Brasil-China. Nos reunimos hoje de manhã e ele quer a participação da UDESP no levantamento das necessidades dos municípios paulistas para ele trazer investimentos chineses. Estamos juntos, viu? Com o Charles e com você. Muito obrigado. Marcos César Barros conosco, muito obrigado. Tiago Cunha Soares, professor Virgílio Carvalho. E tem aqui uma pergunta do Virgílio. O Virgílio trabalhou conosco no CEPAM, ele participou de uma superintendência ao lado da minha, na época do governo Mário Covas, e que ele ajudou a implementar no CEPAM, na Fundação Faria Lima, a consciência do turismo. Obrigado, Virgílio, pela sua participação. Vereadora Sônia Beolque, de Ibirá. A Sônia é presidente do Parlamento Regional de Rio Preto. Leandro Amêndola, de Ibirá. José Luiz Buriose. Professor Carlos Banhanelli, presidente da Associação dos Consultores Políticos do país, Associação Brasileira. Fabi De Gasperi, Rogério Lima. Tomás Carlos, esse faz uma pergunta, daqui a pouco nós vamos cuidar das perguntas. Vereador Carlinhos Conquista, de Araraquara, um grande abraço. Kelly Graff, Tauser Gutierrez, de Cruzeiro. Malu Ribeiro, de Jacareí. Professor Ricardo Tortorella, ele foi do Sebrae, como consultor do Sebrae. Andréia Duarte, jornalista de Portugal, do jornal Vidas Lá Fora. Andréia, obrigado pela audiência mais uma vez. Como é que está o tempo aí em Lisboa? Você viu o secretário falando sobre o crescimento de Portugal graças ao turismo.
Vidas Lá Fora, um grande jornal eletrônico, agora também impresso. Vinícius José Moreira, Edenir Pelucci, de São Simão, Rodolfo Conceição, de Caraguatatuba, conselheiro Dimas Ramalho, grande abraço, professor Dimas Ramalho, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Estaremos juntos dia 4 em Araçatuba, se Deus quiser. Bem, secretário, aqui tem uma pergunta do Rodrigo Pena. Qual a iniciativa do governo com relação à criação das rotas turísticas regionais? Bom, nós estamos dividindo o Estado em polos regionais de desenvolvimento turístico. Por que polos? Porque se você pegar o litoral norte como um todo, ele ainda não é um produto posicionado, né? Se você pegar o Vale do Ribeira e o Alto Ribeira, não é um produto, né? Você precisa de um projeto regional. Então nós estamos dividindo o Estado em regiões e nessas regiões nós estamos desenvolvendo novas legislações, novas abordagens. Agora mesmo você viu aqui a FIA saindo daqui, que é da USP, que os professores estão nos ajudando com esse desenho. Tem todo um pessoal da Embratur, do Ministério da Turismo, que veio trabalhar conosco aqui, que também entende desses programas de regionalização. Ontem mesmo nós tivemos técnicos indo ao Circuito das Águas para olhar a possibilidade das rotas cênicas, que é uma legislação que está indo para a Assembleia, né, de rotas cênicas no Estado, como tem rotas gastronômicas, mas rotas cênicas por lei. Distritos turísticos também vão virar lei no Estado para dar apoio a essas políticas regionais de desenvolvimento. O que nós precisamos amarrar nas regiões é desde o lado comercial ao lado de infraestrutura. Para isso nós lançamos um projeto de crédito que vai além das obras do DADETUR. Esse ano o DADETUR vai ter 100 milhões a mais, são 326 milhões, mas é muito pouco, porque nós colocamos 1 bilhão em crédito, né, a mais pela Desenvolve. Trouxemos a Invest, contratamos a Invest. Nós vamos detectar nessas regiões, nesses polos, além de constituir as rotas cênicas, nós vamos detectar as oportunidades de negócio, porque normalmente as prefeituras, os próprios prefeitos e a estrutura das prefeituras, ela não se preocupa muito com a captação de investimentos. E para isso nós precisamos criar legislações. Por exemplo, municípios em regiões turísticas deverão contemplar, e com o nosso apoio, ter legislação, por exemplo, que favoreça a instalação de hotéis na região, ou de parques temáticos, ou de marinas. Normalmente não tem. Ou de urbanismo, ou de leis urbanísticas que deem características às regiões para que as cidades sejam diferentes umas das outras e tenham uma linguagem urbanística e tenham aquilo que o turista mais busca, que é o sonho, né? Nós precisamos construir essas questões de posicionamento, não só para o marketing, mas também para a estruturação. Isso é raro, isso acontece nas regiões da França, acontece em regiões de Portugal, da Itália, e nós estamos trazendo esse conceito para a implementação aqui. No Ministério, isso já começou de alguma forma. Não é um trabalho simples, porque você tem a produção associada, tem rotas que tem cerveja. Agora, recentemente, nós levamos as rotas cervejeiras de São Paulo para a exposição das rotas cervejeiras no Rio de Janeiro, né? Então, essa parte de promoção, de demonstração. Mas é preciso de incentivos à instalação de equipamentos e à organização da infraestrutura. Então, vamos lá. Se uma região tem 10 municípios e essa região recebe de recursos aqui estruturantes do DADETUR, vamos dizer, numa média, 10 municípios recebam, sei lá, 15 milhões por ano. Mas se esses municípios tomarem recursos emprestados e todos alinharem os vetores na mesma direção, com a rota cênica, a rota gastronômica, com marca, né, com captação, deve esse município pensar também em privatização e concessão, né, e parcerias público-privadas, que é o que nós estamos fazendo. Esse ano, o que nós fizemos? Nós baixamos o ICMS do QAV, o governador João Dória teve muita coragem, porque abriu mão de imposto, ele entende do turismo, da economia do turismo, o Meirelles entende, e nós avançamos, né? E com isso nós negociamos 490 novas frequências de voos. Vão ser 660 já anunciadas. Então o turismo de São Paulo cresce. E aí nós colocamos mídia e comunicação
marca, vai ter nova campanha no final do ano. Eram 6 cidades que iam ser ligadas com aviões, com voos esse ano. Vão ser 10 que não tinham voo nem avião, vão ter voo e avião. Então você vai estruturando em camadas. É preciso então se entender que existe a parte de estruturação, a privatização dos aeroportos é parte disso, mas para isso você tem que botar o voo, né? Para que tenha acesso, e você precisa criar a estruturação do destino. Cada região. Uma das prioridades vai ser estabelecida pelo governador, o Vale do Ribeira pelo IDH baixo, mas a Mantiqueira vai ter um projeto específico, o Litoral Norte também, cada uma dessas regiões deverá ter programas. Para isso nós já posicionamos o crédito, a Invest, as estruturas do Estado estão direcionadas. Secretário, pela oportunidade, eu sei que quando houve a questão do subsídio do querosene para as companhias aéreas, você precisou fazer um trabalho muito grande para mostrar para as autoridades da Fazenda que o lucro viria com a permanência de turistas aqui em São Paulo. Você está de parabéns, porque eu acho que de lá para cá a coisa aumentou bem, né? Aumentou, cresceu 7,7%. Imagina, nós estamos crescendo no turismo em São Paulo mais que o crescimento da Índia e da China como um todo, né? Porque tem mais 600 e poucos voos, as coisas estão acontecendo, tem marketing, comunicação. Eu estava falando com o Raul Susbacher, que você conhece, o Iguatemi cresceu 12% esse semestre, né? Então você vê que há uma reação no nível de compras e de uma economia que cresce pouco e nós crescendo mais. Por quê? Porque a racionalidade econômica, que é um termo muito usado pelo Meirelles, faz sentido. Se você cobra 25% de um único imposto sobre o querosene de avião, e esse produto, esse insumo no avião, na aviação, é 30% do custo, né, você está onerando demais a cadeia, porque esse imposto no resto do mundo, que é o VAT, né, que equivale ao ICMS, é 6%. Como é que você cobra um imposto 25%? Isso não faz sentido. A hora que você baixa, a coisa anda. E no Brasil inteiro está baixando, né? Nós precisamos criar uma economia que funcione no Brasil, né? Uma economia de fluxo, onde o investidor possa investir, que ele tenha clareza onde pode e onde não pode, que ele possa empregar. Então as reformas são muito importantes. A reforma previdenciária, a reforma trabalhista que já foi, a reforma tributária, porque política. É lógico que a produção nossa no Brasil, imagina o seguinte, o brasileiro quer ganhar e viver como um europeu ou um americano. Outro dia eu vi matérias que não fazem sentido nenhum na Globo News. Ficaram 3 dias falando que todos assim muito chocados que o ensino no Brasil não era um ensino como era nos países da OCDE. Isso é uma descontextualização, porque o Brasil não é um país desenvolvido. Um brasileiro, em média, produzia, há 10 anos atrás, 20% do que produzia um americano. Hoje produzia 25%. E hoje? 20%. Nós perdemos. Como é que eu posso imaginar um discurso político que conte a verdade para o cidadão, dizer, no modelo de sociedade e organização econômica que nós vivemos, você produz 1/5 do americano, produzia 1/4, agora produz 1/5. Porque o regime é todo ineficiente, com excesso de impostos, o que os americanos chamam de custos de transação. Foram 3 prêmios Nobel nos últimos anos sobre esse termo, Costs of Transaction. Tudo que custa e não vale nada. Tempo de licença que pode ser dado em 6 meses é dado em 6 anos. Judicialização de todos os processos para fazer alguma coisa acontecer, juros excessivos contra do déficit público e da concentração bancária, todo um modelo que não funciona e acaba caindo nas costas da produtividade, aonde o indivíduo gostaria de viver, como diz essa matéria da Globo News, mas como é que pode, que nós não temos uma educação? Lógico que tem problemas aqui, tem coisa aqui, mas não bate, a conta não fecha. Com o nível de investimentos que nós temos no Brasil, nós não poupamos nem pessoa física, nem pessoa jurídica para acumular na economia como um todo. Então, o nível de investimento no Brasil é menos da metade do que deveria ser para a economia crescer de forma sustentável, 3 ou 4% ao ano por muitos anos. Não tem esse investimento. Aí você precisa chamar investimento externo. Mas para esse investimento externo vir, você precisa ter boas condições, né? Deixa eu te dar um exemplo. Ações trabalhistas caíram agora, mas elas eram 80% das ações trabalhistas do mundo. É um recorde absoluto. Não precisa você chegar nesses níveis nem de mortes por habitante que o Brasil executa aí, né? E aqui em São Paulo tem caído vertiginosamente.
Mas você não precisa disso. Que é um outro exemplo que eu vou te dar na questão do consumidor. As companhias aéreas internacionais que tem no Brasil têm argumentado que mesmo tendo poucos voos para o Brasil, elas têm 70-80% das ações do consumidor no Brasil. Né? Ou seja, é tudo judicializado. Isso tudo é custo. Significa, no final, que não sobra. Porque tem uma concentração nos bancos, tem uma concentração no Estado, tem uma concentração na burocracia, e a livre economia, onde nós estamos, ela não consegue acumular. E você aí não consegue fazer com... Ah, mas o turismo é caro. Não é o turismo que é caro, é o imposto e o juro, né? Que gera essas camadas todas. Então, é preciso fazer as reformas. As grandes, as mesos e as setoriais, que no nosso caso são as do turismo, né? E que envolve licenciamento ambiental, que envolve práticas viáveis para que nós possamos atrair as empresas de low cost, de baixo custo, né, que estão voando aqui na Argentina e no Chile a R$200, 1.500 quilômetros. Né? Nós estamos falando de $40, R$160, 1.500 quilômetros. Como disse o Paulo Guedes, um país não pode funcionar com 4 bancos, 4 companhias aéreas e 4 consultoras. Né? Então nós precisamos abrir esse país, em todos os sentidos, para o estrangeiro, para o investidor, organizar o país para que ele possa funcionar e não ficarmos extasiados, mas não funciona. Claro que não funciona, do jeito que está montado, é como um carro que tem uma roda de 20 polegadas, uma de 15, uma de 17 e uma de 13. Como é que esse carro vai correr? Ninguém quer ajustar o tamanho das rodas para alinhar o carro para correr, senão nós não vamos ter o resultado que nós precisamos obter, que é tratar da agenda do século XXI. Nós estamos travados na agenda do século XX ainda, né, que são as reformas. Então, essas reformas têm que acontecer, nós temos que parar de discutir de forma ideológica e simplesmente pensar o seguinte: como é que funciona nos países que deram certo? É assim? Então vamos fazer mais ou menos assim, mais ou menos igual, vai dar certo. Né? Secretário, tem aqui um conterrâneo seu, ao seu campus do Rio do Sul, Santa Catarina. Ricardo Dias, o Gilberto José Pacheco, Alex Parente, de Dois Córregos, a Leandra Leone de Barretos, que tem uma conceituada agência de turismo, um grande abraço. Aliás, Barreto, o senhor criou uma ação inédita, que foi analisar o impacto econômico da festa do Peão de Boiadeiro. Lá teve uma repercussão enorme. A terra é minha, a terra é da Silvia também. Linda festa. O Edson Bellini, a vereadora Meire de Souza de Manduri, Mari, né? Mari de Souza de Manduri. Olha aqui, é muita coisa, hein? O Edenir Bellucci, vamos tentar dar saída aqui nas perguntas, secretário. Edenir Bellucci, que participa também do setor de turismo de São Simão, ele pergunta sobre a sinalização turística nas rodovias estaduais. Ele entende que há muita dificuldade em sinalizar. Bom, eu não tenho nenhuma posição de nenhum segmento que tenha trazido essa discussão, mas isso é um problema por conta da excessiva burocracia. O que nós vemos é um modelo antigo também, antiquado de placas. Felizmente nós conseguimos uma evolução nessas placas marrons do turismo já há alguns anos. Mas nós tínhamos um problema aqui no resort, o Palma, aqui, que não tinha jeito de botar placa, porque a burocracia ela virou um fim em si mesmo, né? A falta de flexibilidade. Então, se tiver, de forma estruturada, sugestões para que nós possamos agir nessa direção, e isso foi assunto hoje aqui, nas reuniões aqui sobre esse assunto nas rotas cênicas, nós vamos ter que enfrentar as questões de DR, essas questões tradicionais, do tipo sempre foi assim, versus como poderá ser, né? Com paradouros, com belvederes, com placas que indiquem que aqui tem uma subrota de bebidas ou de comidas típicas, ou que possa ter ambientes que possam ter paisagismo. Tudo isso vai se conflitar, nós já sabemos disso, com as regras do sempre foi assim, que alegam que assim é a única maneira de ter segurança, que alegam esse tipo de pensamento conservador. E para isso é preciso dialogar. Né? Você não pode dizer, não, mas o sempre foi está completamente errado. Também não. Aliás, nós temos que dialogar para buscar soluções. Secretário, você tem deixado muito claro nas suas manifestações
que a Secretaria, sob a sua orientação, aguarda o novo. Propostas viáveis, não a repetição do que aconteceu no passado. Isso está muito claro. Então, Odenir, fica aí para você a sugestão do secretário. Se tiver ideia na questão da traga. Mas eu sei, conheço prefeitos que chegavam, né? Não sei se isso está acontecendo agora, precisando de recursos para um projeto. Mas o projeto vem depois, o projeto nunca chega, né? São dificuldades de apresentar o projeto. Secretário, vereador Celso Caiubi de Buri, a Giovana Deluque, Wilson Canova, Carlos de Antônio, vereador Violinha Soares de Nova Europa, parabéns, Violinha, preparando campanha para prefeito, é isso? Faça disso a sua trajetória em favor da população. André Crepaldi, Renato Dorgon Filho, o vereador Delouro Serafim de São Sebastião da Grama, aproveita para fazer um comercial da terra dele, terra do turismo rural, produtora de café, azeites e queijos, só que nunca traz quando vem aqui. Vinícius Vasconcelos de Ubatuba e Paulo César Cortez, anunciando o Porto de São Francisco do Sul. Ele é do Porto. Do Porto, né? Vereador Timba de Assis, conosco, preside o parlamento da região de Assis. Valtão Chaves de Atibaia, olha aqui, Valtão, quanto tempo que a gente não se fala, um grande abraço a você. Quem sabe nos encontramos outra vez lá no Casa Grande, né? O Wilson Gonçalves e o Virgílio Carvalho. Aqui tem também, antes do Virgílio que pergunta sobre o programa de formação e desenvolvimento profissional empresarial, o Tomás Carlos pergunta, a Secretaria tem algum projeto referente ao turismo de pesca? Itanhaém tem a segunda maior bacia hidrográfica com mais de 180 quilômetros de águas navegáveis. Antes do secretário responder, eu quero aqui lembrar que o secretário, depois de tomar posse 30 dias depois, 1º de fevereiro, esteve conosco em Itanhaém, participando de um seminário junto com o Marquinho Aurélio, prefeito de Itanhaém, a direção do Codivar e a Patrícia Iglesias, da Secretaria de Meio Ambiente, a presidente da CETERN. Eu me lembro, secretário, que você disse que descendo a Imigrantes, você percebeu que tinha muitas áreas lá que poderiam ter ali alguém vendendo souvenir, alguma barraca vendendo um cafezinho, ou seja, quem desce para passear às vezes, e essas paradinhas seriam extremamente úteis. Qual é que foi a leitura que você fez naquele instante? Assim, esse é um exemplo desse que gerou... Exemplo de coisa nova, né? Esse projeto de rotas cênicas está indo para a Assembleia. O projeto de rotas cênicas, ele diz o seguinte, não deverá ter mais concessão, nem privatização de rodovia, que não contemple na privatização, na concessão, ou mesmo na construção de rodovias estaduais, um projeto acoplado de rotas cênicas. Está sendo, o projeto de lei já está construído, já passou na reunião dos secretários, do governador João Dória, o Rodrigo Garcia, isso já passou, o Maluf, está tudo certo. Agora vem os compêndios. O que é isso? Quando você vai fazer uma rodovia, o que é um parador? Como é que ele funciona? Entrar, sair, o que vai ter lá? Café, vai ter uma plataforma de vidro para observar. Quer dizer, o que vai se colocar ali de comercialização de produtos da região, de artesanato, alimentos, as coisas típicas. Porque a rodovia, ela pode ser um caminho entre o ponto A e o ponto B, mas pode ser uma experiência. Então, rotas cênicas, isso eu usei como exemplo naquele dia, que você desce a Imigrantes, não tem um local que você pudesse parar, porque você saindo de uma mega cidade como São Paulo, em pouco tempo você se depara com uma vista deslumbrante de Mata Atlântica, de natureza. Mas não tem aquela parada de curtir aquilo. Aquilo é uma coisa boa para a vida da pessoa, para poder parar, observar, entender onde ela está e tal, etc. Né? Usufruir, fruir. Né? Isso é a lógica do turismo, a fruição. Né? Então você faz rodovias, estradas para ir de um lado para o outro. Não é assim que funciona na maior parte dos países. Nós fizemos estudos no passado, os técnicos que fizeram esses estudos estão aqui conosco, de 18 rotas cênicas na Noruega, onde você caminha, tem paradores, belvederes, hotéis inclusive junto a parques, que aqui são praticamente proibidos, na Noruega, que é um país desenvolvido, tem. As rotas cênicas do Chile, as rotas cênicas do Vale do Loire na França, de Bordeaux, que são de vinho, de cerveja. Aqui no Rio Grande do Sul tem uma muito bem organizada,
que é a rota do vinho lá do Rio Grande do Sul, pelo Sebrae, todo o mobiliário urbano, toda a produção artesanal é toda colocada nos pontos-chave, né? Aqui em São Paulo já tem boas surpresas nessa direção, mas nós queremos adensar esse modelo, né? E a minha intenção, o meu trabalho aqui, quando se fala, por exemplo, de turismo de pesca, primeiro é um diagnóstico claro. A Secretaria não tem, nós não herdamos programas setoriais na Secretaria. A Secretaria tem um grande programa de obras no interior que chama-se Dadetur, mais nada. Não podemos dizer, nós não temos uma diretoria de marketing, nós não temos diretoria de estruturação de produto, diretoria de inteligência, não há isso aqui, nós estamos criando, pois nós trouxemos profissionais da Embratur, profissionais do Ministério do Turismo, estamos com a Desenvolve, a Investe e a FIA da USP, porque não tem, e o papel de uma secretaria é primordialmente, hoje em dia, inteligência. E de órgãos como a Embratur, que aqui não precisa porque tem o Convention Bureau, é promoção, sobretudo no âmbito, cada vez mais, do digital, né? Porque o pequeno empresário que está lá escondidinho no negocinho dele de pesca, para ele ser revelado, você precisa ter um programa na região, dentro do programa regional que foi citado aqui. É uma camada, pode ser a pesca, pode ser turismo aventura, todas essas coisas têm públicos específicos. Mas para chegar no cliente, não dá para chegar com mídia de massa, você vai ter que chegar com a internet, com mídia social, dizer, olha, você que é pescador, você que gosta de pesca, vá aqui, que aqui tem um pequeno empresário, que tem uma pousada, que tem um hotel, que tem uma prestação de serviço. Então, a internet vai ajudar. Mas isso é muito trabalhoso. E o meu trabalho é construir esses programas para que eles continuem, porque não existiam aqui em São Paulo, né? Tem poucas secretarias de Estado que têm bons programas, mas aqui certamente não havia, né? Não houve essa preocupação no passado. Fazendo essa crítica construtiva, que nós estamos relevando e tocando, faço um elogio ao Dadetur, que é o maior investimento de estruturação de municípios do Brasil. É o único, né? É o único, não, é o único e o maior e o único, né? Tem o Ministério do Turismo, tem esse aqui. Mesmo esse precisa ir melhorando, por isso nós criamos uma linha de crédito de 1 bilhão, por isso nós estamos com um programa com a Investe para ajudar a revelar potenciais de investimento para chamar investidores, porque muitas vezes, na visão tradicional, o prefeito está lá e ele gasta o dinheiro público, ele arruma mais dinheiro público. Só que tem momentos em que a melhor obra não é necessariamente a obra para levar um benefício a um conjunto de eleitores. Muitas vezes a melhor obra é aquela obra que gera o maior desenvolvimento econômico para os eleitores no segundo momento. Essa é uma distinção que o diálogo moderno de uma sociedade prática e racional ela tem que fazer. Ah, mas eu faço aquela estradinha e tá bom. Peraí. E se eu fizer aquela outra e naquele lugar tem lá uma cachoeira, lá tem um lugar para botar um hotel, lá tem um lugar para botar uma pesca, e aí sim nós vamos ter uma economia. Só que aí vai ter que chamar o investidor. Então eu vou ter que ir lá falar com o investidor. Escuta, vamos lá para a minha cidade? Porque o governador João Dória está fazendo isso agora, está no Japão, né? Eu trabalhei com o governador Luiz Henrique em Santa Catarina, que era a mesma coisa, era captar empreendimentos. Não é o prefeito parado dizendo, olha, eu só tenho meu orçamento. Nós queremos ajudar os prefeitos a entender as suas possibilidades, só que não sozinho uma prefeitura, a região. Porque uma tem uma cachoeira, a outra tem um centro histórico, a outra tem um artista, a outra tem uma comida, e aí você faz o roteiro, né? Faz a rota cênica, né? Faz a infraestrutura, e aí é muito mais fácil, se esses municípios estiverem dirigindo isso no mundo tem vários exemplos disso, Gramado é um bom exemplo disso aqui no Brasil, porque a indústria de Gramado, ela surge do turismo, você conhece essa história. Você começa com os hotéis, a cidade tem uma harmonia arquitetônica, né? E dali vem turistas, hoje são 6,5 milhões de turistas, modelo parecido com Campos do Jordão, mas mais voltado para a produção associada. O que é a produção associada? É a indústria de alimentos que surgiu do chocolate, do biscoito, né? Das artes, vidro soprado e tal, dos móveis que surgiu, porque havia um contexto que previa ou dava características de Gramado àquele tipo de móveis. Roupa, né? Roupa de inverno, como tem também em Campos do Jordão, na Mantiqueira, essas coisas vão surgindo. E você vê que a industrialização ocorre por conta do turismo e o valor agregado do produto sobe. Porque um produto
de Bordeaux ou um produto de Parma, o queijo de Parma vale mais porque é de Parma. Você pode cobrar mais por aquilo. E isso vale para todas as regiões. Se você tiver uma região calçadista que for turística, eu estou indo sábado em Olambra, porque tem a questão das flores, né? Nós estamos indo lá, estamos na mesma sexta-feira abrindo a Oktoberfest aqui, porque é conceito, né? Então você precisa que as coisas sejam diferentes, né? A Oktoberfest vai ser no Jockey Club, vai ser muito arrumada, né? O evento de Olambra é redondo, né? Vai criando características. Mas a pergunta é, os municípios estão maximizando as suas características, porque isso é bom, inclusive, para aquela sociedade, de ela se diferenciar. O turismo, muitas pessoas dizem assim, se uma cidade for boa para o morador, será boa para o turismo. Mas tem uma outra que diz assim, se a cidade for boa para o turista, é sinal que ela é boa para o morador. Ao contrário, se eu arrumo a minha casa para receber pessoas, a casa vai estar arrumada. Qualquer um que esteja nos ouvindo sabe disso. A casa está uma bagunça. Vamos receber gente. O que a gente faz? Arruma a casa. Aí depois a visita vai embora e a casa está arrumada. Tá? É isso que basicamente que as duas lógicas são positivas. Aí alguém vai dizer, mas tem lugares que tem turismo demais. Isso é um problema bom para resolver. Taxa. Tem turismo demais, taxa. Tem saída para resolver. Isso é problema bom. Você vai perder receita ou vai melhorar o produto, encarecer. Você tem 1000 estratégias para sair de um problema desse. Então, sempre o diagnóstico errado é um problema, porque o Brasil está assim, não, mas então o turismo é a solução para tudo. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que o turismo consegue mexer com 52 setores, inclusive, no caso de Gramado, mobiliário, loteamentos, saúde, spas, né? É um bom laboratório. Grande parte disso nós encontramos aqui na Mantiqueira em alguns lugares, mas tudo junto para visualizar como laboratório. Gramado é mais fácil de observar. Você observa mais claramente os setores operando ali, você olha, louça está aqui, tudo é produzido e não tinha nada disso. Essas coisas surgem e ajudam os polos vizinhos, o polo do vinho, o polo ecológico do Itaimbezinho, a mesma lógica que nós queremos aplicar em cada um dos polos do Estado, fazendo-os conhecidos no mundo, com marca. Nós queremos uma marca de São Paulo que está nas nossas campanhas. Que não tem ainda, né? Essa marca já está nascendo. Está em teste, ela já está nas nossas campanhas, mas a ofensiva da marca, do chamado branding, ainda não veio. Ela está sendo usada, vai ser uma campanha muito cara para as companhias aéreas em novembro, vai mostrar São Paulo para o Brasil e na segunda etapa para o mundo, já tem inglês, já tem espanhol. Se você quiser passar aqui, a gente passa, fazer propaganda, né? Claro, vamos fazer essa propaganda na próxima live, né? Claro. Secretário, aqui conosco também prestigiando, enviando abraço ao senhor, o Márcio Pereira, o Peterson Gonzaga, a Érica Afonso, que é de Bananal, lá no Vale do Paraíba, o vereador Mário Telão, de Engenheiro Coelho, o Suzy Camargo, o Paulo Marcondes, de Olímpia. Secretário, a pergunta do Virgílio, vamos atender o Virgílio. O Programa de Formação e Desenvolvimento Profissional e empresarial no Estado. Como é que está? Veja bem, o programa de capacitação no turismo no Estado, como um programa estadual, está nascendo agora, né? Nós estamos constituindo um projeto chamado Politurismo, cujo objetivo eu diria, padronizar duas coisas. A primeira é aproximar na produção das pessoas que são treinadas em turismo, aproximá-las das demandas do mercado. Nós estamos chamando de politurismo porque esse projeto está baseado num projeto italiano da Polimoda, dirigida pelo Ferruccio Ferragamo, que eu tive a oportunidade de conhecer, que é um programa de aproximação, porque muitas pessoas estão se formando e elas estão chegando nas empresas e elas não sabem trabalhar. Então esse é um braço, ensinar as escolas, em todos os níveis, a preparar um aluno mais próximo da necessidade do mercado. Muita gente, ideologicamente, no Brasil é contra isso, porque diz que a escola tem que preparar a pessoa para a vida. Mas como é que a pessoa vai estar preparada para a vida se ela não sabe nem trabalhar? Né? E o empresário fica reclamando que a escola não está produzindo a pessoa que ele quer. Então ele não quer dizer, ele precisa dizer o que ele quer. Então nós estamos criando esse projeto com essa intenção. Fisicamente ele vai estar localizado num grande ambiente e lá vão ser preparados esses módulos que vão influenciar o ensino. Então o ensino
básico, nós já entregamos todos os módulos, já está com o secretário Roscielli. Ele já está com a operação do que serão esses cursos, né? No nível de ensino fundamental e ensino médio. Então, a nossa contribuição está lá, né, como eletiva, não é obrigatória, essas matérias serão obrigatórias. Esse projeto, nesse modelo polimoda, também. Mudamos também, e aí eu acho que é soma para todos, junto com o secretário Roscielli, o calendário escolar. Nós temos umas férias muito grandes em julho, então no ano que vem nós vamos ter menos julho, mas nós temos 2 breaks importantes, um em abril e outro em outubro. Quantos dias? Bom, aí, com os 2 fins de semana, né? E dependendo de feriado ali, que isso está sendo ajustado, mas não vai deixar de ser menos de 10 dias, 9 dias, podendo ser 11, dependendo de onde caem os feriados e como está sendo arranjado. Isso é assunto deles, porque é prioritário que seja tratado pela educação, porque assim é no mundo desenvolvido. Você não tem, não é só semestre, tem os chamados quarters, né, que é aquela parada para o aluno se recuperar e para o professor se recuperar, né, para replanejar as aulas, né, do jeito que funciona nos países onde funciona. Com uma vantagem para o turismo, porque nessa época os estudantes se deslocam, as famílias se deslocam, num momento de outono e primavera, onde é mais barato viajar, né? Então você quebra a sazonalidade para o turismo, ao mesmo tempo que você primeiramente está beneficiando o ensino. Então, as pessoas perguntam, então, mas quem é que está fazendo? O turismo está mexendo com a educação? Não, o turismo está aproveitando de uma lógica da educação, trabalhando junto, né? E aí nós vamos nos beneficiar disso. Agora, voltando a essa relação ainda com a Secretaria da Educação, a ideia no ensino 3º grau é nivelar com os comandos da Organização Mundial do Turismo, né, para que esses aprendizados estejam não só ligados na necessidade do mercado, mas também no que se preconiza. E a ideia nossa é dar o selo da Organização Mundial do Turismo e das entidades empresariais para isso. E nesse projeto Politurismo, veja que nada disso havia, nós estamos criando, né? Nós estamos numa luta ferrenha para implantar no Brasil o que é a origem do próprio Senai, o ensino dual. É fundamental que no segundo grau técnico, as pessoas possam ter uma experiência real na empresa, no negócio. No nosso caso aqui, nós já conversamos com a GL, então botar estagiários lá nas feiras da GL, botar estagiários na GOA, a GOA já esteve aqui, já dialogou conosco, porque enquanto aprende a teoria, vivencia a prática. A teoria é melhor compreendida pela prática, e a prática é melhor, eu diria, formulada, entendida também pela teoria. O nome disso é praxis, prática com teoria. Isso é muito alemão, muito japonês, né? E nós fugimos disso, porque a lógica do Brasil é as pessoas se formarem para mandar nas outras. Eu sou formado, então eu vou mandar nos outros. Mas você sabe fazer? Não, não preciso, porque eu vou mandar os outros fazerem. Se os outros aprenderam, também não. Vai todo mundo aprender na empresa depois. Isso tudo é perda de tempo e de dinheiro. Você precisa fazer diferente. A pessoa que vai mandar, ela terá que passar numa recepção de hotel, num balcão da Gol no aeroporto, ou da TAM, né? Aprender o idioma, usar o idioma, sentir a dificuldade, porque o cérebro funciona no prático e no teórico. O que é teoria? A teoria é uma simplificação da realidade. É uma maneira de você repetir as coisas. O modelo teórico é isso. Você tira várias variáveis que você acha que não são importantes, concentra nas mais importantes e fica tentando comprovar as coisas. Mas se você fica fazendo isso na sala de aula, no quadro negro, e não vai lá para ver como é que funciona na prática, você não consegue internalizar. Então o que acontece? Decoreba. Você decora o turismo. Para que serve um turismo decorado? Eu decoro. Isso é isso, isso. Mas para que serve? Porque eu vou esquecer isso, eu vou fazer a prova, né? Eu faço a prova. Por isso que no inglês, por exemplo, nós temos um grande problema no Brasil, que agora o governo está compensando, o governo atual, o secretário Roscielli, comando do governador João Dória, que vai nos beneficiar, que é ensinar o inglês de fato para as pessoas. As pessoas fazem prova de inglês, mesmo no vestibular, e parece que sabem inglês, mas não conseguem expressar uma frase inteira. Então você tem que ir lá para a linha de frente, conversar com o turista e tentar falar com ele com o que você sabe. Perfeito. Senão você vai esquecer o que você aprendeu. Secretário, estouramos o tempo já, né?
Secretário, olha, eu quero ainda agradecer ao vereador Nandão, Viana de Tambaú, se eu estou certo, 23 de novembro, a grande festa religiosa da beatificação do Padre Donizete. Paulo Sérgio Barbosa, a prefeita de Lourdes, Gisele Tonks, parabéns Gisele, Manuel Messias de Barretos. Hoje é o aniversário do Marquinho Violi, secretário de Desenvolvimento Regional, grande amigo, parceiro, 35 anos. Esse garoto tem futuro. Tem presente já. Está indo muito bem. Grande parceiro em todo esse projeto, o Marquinhos tem sido nosso elo com os municípios. E eu quero aqui aproveitar para dar os parabéns não só ao aniversário, mas à pessoa do... Ele é um cara legal, um cara especial. Ele tem DNA, o pai dele foi um grande prefeito e um grande deputado. Secretário, uma coisa aqui precisa ser dita. São Paulo ganhou muito com a sua presença. Isso é voz geral. Né? É claro que você traz para o Estado de São Paulo uma visão muito acima da capacidade do turismo local entender. Mas já estão entendendo, os prefeitos já sabem que não adianta vir aqui com um projetinho pedindo recurso. Os prefeitos têm que ter a criatividade. E certamente a sua presença hoje é unânime o pensamento dos prefeitos, dos vereadores, que a sua capacidade é um presente para São Paulo. E para encerrar, uma pergunta extremamente... Nós teríamos aqui muitos assuntos. A questão dos navios, quais os problemas que os cruzeiros internacionais encontram aqui, mas sabemos que tudo isso você vai dar grande mão, a grande saída para o turismo realmente ser destravado e deslanchar no estado de São Paulo. A pergunta pessoal, nós sabemos que Vinícius Numertz poderia estar hoje em qualquer empresa de turismo do mundo. É um nome respeitado internacionalmente. O que o trouxe a São Paulo? Por que aceitou o convite do João Dória? Primeiro, porque é um convite do João Dória. Eu tenho muito respeito pelo João. O João que sacrifica muito, trabalha muito, e ele precisa de pessoas que tenham experiência e que trabalhem muito. Nós todos, a equipe, eu não sou diferente de ninguém da equipe, é muito trabalho. Né? E nós temos um exemplo, uma pessoa que trabalha mais. Para você ter uma ideia, ontem ele me mandou uma mensagem aqui, celular, ele disse assim: Vinícius, são 3h40, eu estou indo dormir porque eu tenho que acordar às 7h, lá em Tóquio. E às 7h21, 19h21 lá, 7h21 aqui, no outro dia ele estava respondendo as mensagens de novo. Esse é o ritmo. E o Brasil precisa disso. O Brasil precisa muito dessa mudança. Imagina, se nós não estamos contentes com o jeito como as coisas funcionam, como é que nós vamos continuar trabalhando do mesmo jeito? Porque nós vamos obter o mesmo resultado. Precisamos mudar as coisas. E eu acredito nessa ideia de que trabalhando muito, organizando as coisas, chamando a iniciativa privada, mudando a forma de trabalhar, nós podemos obter muito resultado. A outra questão desse convite é a honra do convite. É um convite muito honroso. Eu sou um catarinense, né? Eu poderia estar em outras empresas privadas. Qualquer parte do mundo. Né? Empresas privadas, é evidente, mas assim, um convite de natureza, de espírito público como esse, de um outro estado, o maior estado da federação, o estado com o maior número de municípios, a maior economia, é difícil de você não sentir-se honrado. Ainda mais com um cara como o João e essa equipe que ele montou, com o Meirelles, o Baldi, o Rosé, nós fomos um grupo aqui de ex-ministros do presidente Michel Temer, que, aliás, deu um show no Roda Viva essa semana, quero deixar registrado aqui, show, verdadeiro show, todos os níveis, né, no nível, enfim, até no humor, né? Até no humor, mas assim, um esclarecimento muito grande sobre a perda que nós tivemos com alguns comportamentos que prejudicaram e atrasaram o país pelo menos 5 anos, e que ele tentou resistir, conseguiu vencer várias etapas. Eu me honrou com o convite para ser ministro, e eu faço aqui de público esse reconhecimento. Mas, voltando aqui ao futuro do Estado de São Paulo, e o seu significado para o Brasil, para mim, é uma oportunidade profissional importante. Né? Como eu vou ver até 100 anos, né? Tem tempo depois para fazer outras coisas. Você também, né? Vamos passar de 100, né? Vem uma revolução na medicina para nós. Eu acho que vem mesmo, vem mesmo. Secretário, ainda bem que nós não estamos na televisão, eu vou ainda aproveitar mais 5 minutinhos, se me permite. Eu quero contar para você 2 fatos. Quando você coloca que o que o impressionou foi a energia em favor do turismo no estado de São Paulo,
eu quero aqui lembrar dois fatos. O primeiro, o secretário de Turismo na década de 80, um deputado federal, Valdemar Coraúci Sobrinho, que é de Ribeirão Preto, foi secretário aqui. Um dia ele me contou que um casal de amigos foi até a secretaria dele e dizer que estava embarcando para Nova York para ver as obras de Portinari na sede da ONU. E Portinari está ali em Brodowski, na grande Ribeirão Preto. O outro caso, esse eu presenciei, uma senhora que viajou para Nice, na França, porque ela precisava usufruir do vanádio que tem em sua água. Muito bem. Portinari está em Brodowski, aliás, nós criamos aqui, sob a supervisão da Silvia Mello, que é jornalista também, uma ação nas redes sociais chamada Cidade é Vida. A gente manda repórteres às cidades do estado de São Paulo para mostrar o potencial. Recentemente estivemos em Pedrinhas Paulista, que é a mini Itália, aqui na região de Araçatuba. Ibirá, lá tem a água, tem vanádio. Ibirá tem o grande hotel que foi construído na época do governador Adhemar de Barros. O grande hotel está hoje fechado. Os proprietários moram em Brasília, devem uma fortuna em IPTU, o prefeito não sabe o que fazer. Entretanto, Ibirá poderia ser, nessa longevidade que nós vamos alcançar, o grande foco da busca da saúde, como é Águas de Lindóia. Então, esses dois fatos para mostrar que essa divulgação que nós estamos, através da sua secretaria, dando ao Estado de São Paulo, esse encurta caminho das companhias aéreas que vão viajar ao interior, realmente nós estamos no caminho certo. Portanto, Vinícius Numertz inovou no Estado de São Paulo e, graças a Deus, caminhamos para encontrar o grande empregador do mundo, o turismo, aqui no nosso estado, onde nós temos tudo. Montanha, praia, religião, tudo o que é possível no turismo temos aqui. É verdade. Temos tudo em São Paulo. O que nós temos no Brasil, só para... Não é televisão, então pode falar um pouco. Podemos falar um pouquinho mais. O que nós temos no Brasil é riqueza demais. Existe uma maldição da riqueza, que é ter muitas possibilidades. Isso, quem fala isso com muita clareza é Michael Porter, o grande, vamos dizer assim, eu diria, ideólogo dessa discussão da competitividade das nações. E países que são muito ricos, ou que têm muito ouro, muito petróleo, muita natureza, muito diamante, têm uma dificuldade de foco. Porque olha para cá, tem uma coisa para fazer, olha para lá, tem uma coisa para fazer, tem outro potencial aqui. Você mencionou vários potenciais. Como tem muito potencial, perde foco. Quem tem pouco potencial, acaba pegando aquela coisinha que tem e vai trabalhando em cima até aquilo crescer. Põe na mão e faz crescer. Como nós temos muita coisa, de nós é exigido mais disciplina. Nós temos que nos disciplinar para cuidar das coisas sem nos perdermos nas tantas possibilidades que essa riqueza, esse país mais rico do mundo é o Brasil, em todos os sentidos. Isso, Teddy Roosevelt, quando viajou pela Amazônia, na década de 20, o primeiro Roosevelt, ele já disse isso. Robert McNamara, que foi secretário do Kennedy, quando esteve no Brasil, disse, ele chutou um número, o Brasil é pelo menos 25% mais rico que os Estados Unidos. Essa riqueza nos dispersou, nós somos dispersos. É muita riqueza. Agora se descobre que é nióbio, que é isso, que é aquilo, é tanta coisa, né, que perde o foco. O maior potencial do mundo para o turismo é o Brasil. Né? E aí nós perdemos o foco, e aí vem a burocracia, diz que não, que sim, que isso, que aquilo, cassino não pode, que eu te falei aqui durante o programa, essa perda de foco. Se nós tivéssemos uma coisinha só, talvez a gente estivesse trabalhando. Por isso nós precisamos de mais disciplina para entender as possibilidades. E aí eu me junto ao João Dória. O João tem disciplina para cuidar de cada coisa. O Brasil precisa ser cuidado, né? Porque senão solta, porque tem muita coisa. Você olha para um lado, olha para o outro, tem tanta coisa ao nosso redor que nós nos perdemos. Mas as coisas precisam ser cuidadas. Aquilo que cabe numa mão pode virar uma mega empresa. Nós vimos isso a vida inteira, né? Pequenas coisas viram coisas enormes. Né? Alguém plantou um pé de laranja e você tem a maior produção de sucos do mundo, praticamente, aqui em São Paulo. Né? Então, as coisas precisam ser cuidadas. Então, o espírito público é cuidar e tentar entender o que tem no futuro, né? Sem dispersar muito e aproveitando essas várias hipóteses de possibilidades, sem
ficar enrolado no meio disso tudo, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, porque tem muita coisa. Dá para atacar tudo? Dá, desde que tenhamos disciplina, diálogo e consigamos entender aonde nós estamos, por que nós estamos do jeito que nós estamos e para onde nós queremos ir e o que nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. Né? Se nós não mudarmos, os resultados vão ser os mesmos. É o que o Einstein dizia, atribuído ao Einstein a frase: é insanidade querer obter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. A insanidade é o sinônimo da insanidade. Você querer, não, eu quero um resultado diferente. Como um cientista querer descobrir a fórmula da relatividade, não testando novas hipóteses, ficar sempre com a mesma. Eu jamais teria descoberto. É isso. Secretário Vinícius Lumertz nos dá essa aula aqui na live. Quero agradecer a oportunidade de ter estado aqui na Secretaria de Turismo, muito mais ainda da sessão do seu tempo para conversar com os nossos internautas. Na próxima quarta-feira, se Deus quiser, já temos convidados? Sim, o secretário da Habitação, Flávio Amari. Flávio Amari, na próxima quarta-feira, mas antes nós vamos ter o desembargador Henrique Nelson Calandra, falando dessas modificações através de medida provisória do governo que afeta direto ou indiretamente o município. Secretário, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você. É um prazer estar na TV Misiara de Comunicação, na Rede TV. Um grande abraço a todos, muito obrigado e até quarta-feira, se Deus quiser. Nós vamos lembrando, temos um excepcional programa com o desembargador Henrique Nelson Calandra.